Bom, pessoal, agora a gente vai partir para o nosso penúltimo painel. Eu já vou engatar diretamente, porque a gente vai continuar falando de transações comerciais. Só que agora a gente vai trazer dois pontos aqui muito importantes em transações, duas tecnologias que têm sido utilizadas nas transações imobiliárias, inclusive, que é o blockchain e a tokenização. Então, para isso, nada melhor do que receber aqui um especialista no assunto. Hugo Pierre já está com a gente no palco, CEO da GrowthTech. Hugo, muito bem-vindo ao PropTech Summit. Obrigado por aceitar o convite e tirar um tempinho também para falar com a gente. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado, Leonardo. Eu sou quem agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema, mais uma vez com a Smarts, e é muito gratificante para a gente poder estar levando aí ao público uma temática que vimos trabalhando e que acreditamos muito enquanto modalidade aí para o futuro das transações imobiliárias. Vou deixar... Só para explicar para a audiência, o Hugo vai fazer um panorama geral para introduzir o debate. Eu vou deixar o palco aqui, tela cheia com ele. Ele vai trazer para vocês aí uma introdução, uma explicação um pouco melhor sobre blockchain, sobre tokenização. E na sequência eu retorno com as perguntas da audiência, as perguntas que a gente aqui da Smarts também preparou para o debate. Combinado, Hugo? Tudo bem. Obrigado, Leonardo. Bom, eu vou falar um pouquinho da GrowthTech. Nós somos uma startup, estamos no mercado há 6 anos e nascemos para trabalhar com blockchain para negócios. Quando esse assunto de blockchain começou a surgir com mais frequência no Brasil, acredito que 2013, 2014, justamente quando estávamos começando, a blockchain ainda era vista como uma tecnologia muito utilizada para o mercado de cripto, né? O mercado de criptomoedas principalmente. Eu sou um grande adepto também da matéria, sou um grande entusiasta, acredito muito no futuro também dessa tecnologia, mas naquele momento eu consegui identificar que a tecnologia blockchain também poderia ser utilizada para outros tipos de transações, que também poderia ser utilizada para transações negociatórias de outra modalidade. E aí nós começamos o nosso trabalho. No primeiro momento nós tivemos a dificuldade de identificar, já que tinha essa ligação muito forte com o mercado de criptomoedas, nós passamos a identificar qual seria mercados interessantes para atuarmos que não fosse esse. E aí, por volta de 2015, nós criamos uma rede de cartórios, a primeira rede de cartórios em blockchain também do país, e o objetivo era justamente digitizar o serviço desse mercado que é tão importante, que é tão fundamental aí para a sociedade brasileira. Essa rede chama Notary Ledgers, e por intermédio dessa rede, nós também conseguimos realizar as primeiras transações cartorárias do Brasil com blockchain. Então, fizemos uma primeira transação com uma grande incorporadora, a Cirela, fizemos tanto a escritura de compra e venda de um imóvel, como o registro no cartório de registro de imóveis em blockchain. Depois, fizemos uma outra grande transação também com a MRV Engenharia, onde fizemos o registro de um memorial de incorporação, que é um processo extremamente importante aí para os incorporadores, né? Na verdade, eu digo que a vida do empreendimento, ele nasce com esse registro, teoricamente, só a partir desse momento o incorporador tem condições de comercializar aqueles imóveis, e é um processo que naturalmente leva um tempo considerável, né? Considerando os padrões tradicionais que são empregados no mercado, e nós conseguimos reduzir esse prazo para algo em torno de 7 a 10 dias, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Depois, nós decidimos testar. Eu sei que o nosso tema aqui é muito voltado para o mercado imobiliário, nós vamos voltar para ele novamente, mas nós conseguimos testar a tecnologia também em outras aplicabilidades, né? Em outras aplicabilidades cartorárias. Então, fizemos também o primeiro registro de nascimento do Brasil em blockchain, quiçá da América Latina, tem aí uma questão também que nos coloca como o primeiro registro em nível de América Latina. Foi o Álvaro, a gente chama aqui, é o nosso bebê blockchain. O Álvaro foi registrado no Rio de Janeiro também, através da nossa plataforma, um registro, uma certidão de nascimento que nasceu em basicamente 5 minutos. O registro foi feito do quarto. O pai da criança, através de um tablet, criou todo o processo da nossa plataforma para poder efetuar o registro.
e 5, 7 minutos depois, a certidão de nascimento do Álvaro havia sido expedida. Fizemos também outras operações, como procurações em cartórios, como união estável, enfim. Uma vez que a tecnologia havia se mostrado viável no ponto de vista imobiliário, nós começamos a testá-la também em outras modalidades, em outros segmentos. Bem, de lá para cá, nós começamos a ser muito procurados, né, pelo mercado imobiliário, justamente por resolver essa dor que é muito presente dentro do processo deles, que é a questão principalmente do prazo, né, a questão da esteira, que era muito longa, que ainda tem pontos para serem melhorados, mas que era muito longa no meio tradicional. E aí nós desenvolvemos uma segunda rede, chamada PropLedgers, que também vem com esse conceito de PropTech, que o objetivo da rede PropLedgers é basicamente digitizar a cadeia de compra e venda de imóveis ainda na relação privada. Então, as promessas de compra e venda, os contratos particulares com alienação fiduciária, todos passam a poder ser realizados de forma digital, assinados eletronicamente, e esses contratos registrados em uma blockchain. Então, no período de desenvolvimento desse produto, dessa solução, nós tivemos a oportunidade de visitar vários estandes de vendas, várias ocasiões em que os imóveis eram comercializados e chegamos à conclusão de que era possível diminuir todo esse ciclo através de tecnologia, através da blockchain. Essa nossa plataforma PropLedgers, ela foi totalmente repaginada agora durante a pandemia, porque por alguns impedimentos legais, a nossa plataforma de cartórios, ela teve aí uma parada temporária. Nós acreditamos ainda muito que vamos conseguir retomar o funcionamento da rede e aproveitamos esse momento para poder repaginar a nossa plataforma PropLedgers e trazer ela para um modelo mais friendly, né? Um modelo mais confortável para o usuário final. Então, basicamente, nós redesenhamos todo o produto de maio para cá, lançamos essa nova versão há 2 semanas atrás, no máximo, e através do PropLedgers atual, é possível gerar contratos eletrônicos, assinar contratos eletronicamente e fazer o registro de toda essa transação em blockchain. E hoje, diante das plataformas que temos no mercado para contratos eletrônicos, para assinaturas eletrônicas, nós vemos 2 grandes diferenciais competitivos na nossa plataforma. O primeiro é que as partes precisam criar uma identidade digital e uma identidade muito segura na rede antes de transacionar, antes de assinar qualquer contrato. E essas transações e essa identidade digital, ela é estruturada basicamente em 4 camadas de segurança. Então, os usuários, eles criam primeiro, eles têm os dados cadastrais validados em bancos de dados oficiais do governo, né? Nós trabalhamos com algumas APIs aí comerciais, tanto da Receita Federal quanto do SER, e dados cadastrais, no momento que o usuário digita ali o CPF dele em uma das telas, nós já temos condições de trazer os dados cadastrais que existem nessas bases e ter a garantia de que, de fato, aquele usuário, aqueles dados são reais, aqueles dados são verdadeiramente daquele usuário, daquele signatário. Depois do processo de validação dos dados cadastrais, o usuário passa por um reconhecimento facial biométrico. Aí onde também nós usamos novamente uma outra tecnologia do governo, do SERPRO, onde nós podemos validar a foto do usuário, a imagem da face do usuário, com um banco de dados oficiais do governo também. Então, veja, não é a GrowthTech validando o usuário, não é nenhum procedimento criado pela GrowthTech validando aquele usuário, mas são banco de dados oficiais do governo que dizem que aquela foto, que aquela imagem, de fato, corresponde àquela pessoa. Uma terceira camada de segurança que nós temos na ferramenta é o padrão de assinatura. Então, o usuário, ele assina esses contratos na própria tela do celular e, através de inteligência artificial, Watson, basicamente, IBM, nós conseguimos fazer o reconhecimento do padrão de assinatura. Então, era como se fosse uma firma eletrônica, né? O usuário, ele assina na tela do celular no momento que está criando a ID, e toda vez que ele for assinar um contrato,
a ferramenta tenta verificar aí o match do padrão de assinatura que foi utilizado no contrato com o padrão de assinatura que ele utilizou no momento da criação da ID dele. E, por fim, uma última camada de verificação que é feita ainda dentro desse processo de criação da identidade digital é a camada onde nós fazemos uma prova de vida, que é um algoritmo próprio da GrowthTech, onde um algoritmo aleatório que pede algumas ações do usuário para que ele prove realmente que ele está vivo, que é ele naquele momento que está criando aquela identidade e que é ele que irá assinar aquele contrato e que não vai ser assinado por uma outra pessoa. Então, é um algoritmo que pede para pisca o olho direito, pisca o olho esquerdo, abre a boca, sorria, levante a mão, enfim. O algoritmo ele roda até o momento em que ele entende de que aquele usuário está validado. Tem usuários que passam numa primeira checagem, tem usuários que passam numa segunda, numa terceira, e assim caminha o processo. Ao final de todas essas etapas, essa identidade digital ela é registrada na rede, registrada no próprio Ledgers, e aquele usuário, teoricamente, está apto a assinar contratos que são designados para a assinatura dele, né? A nossa plataforma ela é baseada em dois modelos, né? A incorporadora, no caso, ela usa um formato web para gerar os contratos, enviar para o usuário final assinar, e o usuário final usa a ferramenta através de um aplicativo mobile, justamente para que ele tenha todo esse conforto, né? Toda essa praticidade de acessar o contrato e fazer a sua assinatura, depois de ter passado por todos esses processos que eu expliquei anteriormente. Então, uma vez assinado esse contrato, a incorporadora é notificada e aí ela tem a opção de, naquele momento, de acordo com o seu processo de trabalho, proceder ou não com o registro daquela promessa de compra e venda ou qualquer outro contrato em blockchain. Então, esse é um panorama muito do qual nós vimos atuando fortemente nesses últimos meses, aí, depois que tivemos que ter uma ferramenta específica, uma vez que a nossa rede de cartórios teve que passar por essa parada temporária por algumas questões aí, emanadas pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que basicamente é o órgão que regulamenta os cartórios no Brasil. E no que tange a tokenização, esse é um assunto que nós vimos estudando já há 2 anos. É um assunto que ainda tem uma questão regulatória muito forte para ser desenvolvida, mas a cada dia que passa nós vimos entendendo que a tokenização ela terá caminhos muito prósperos em um curto espaço de tempo. São inúmeros benefícios, né, que tanto o incorporador quanto as pessoas que participam do processo de compra e venda de um imóvel, todos os atores envolvidos podem ter ao tokenizar esses bens. E a tokenização nada mais é do que o processo de transformar coisas reais em ativos digitais. Então, você trazer para o mundo digital, você transformar em ativo digital coisas reais, por exemplo, um imóvel ser transformado num ativo digital e ser comercializado como um ativo digital. Nós estamos estruturando aí um ou dois cases ainda para esse ano de tokenização com um grande parceiro nosso e pretendemos, de fato, ter a tokenização como uma nova linha de trabalho, né? Na verdade, o nosso papel dentro desses cases que estão sendo estruturados vai ser justamente prover a formalização de toda a documentação que é necessária para que esses tokens sejam comercializados de uma forma segura, de uma forma transparente e dentro do ambiente regulatório mais adequado possível. Então, esse é um pouco da introdução, um pouquinho de GrowthTech, um pouquinho do que fizemos, e aí agora eu vou voltar aí com o Leonardo, me parece que tem umas perguntas que já estão até chegando aqui, para a gente poder tocar aí a nossa conversa. Vamos lá, Hugo, tem algumas perguntas aqui. Antes de começar a colocar o da audiência, que já chegou por aqui, vou fazer uma pergunta que eu havia preparado. Você já aqui tocou nela por cima, citando alguns casos do mercado imobiliário, por causa da Cirela e tudo mais, inclusive que a própria Mayara mencionou na pergunta, que eu vou fazer na sequência. Mas há pelo menos 2 ou 3 anos que a gente fala da implementação do blockchain nas transações imobiliárias, né, Hugo? Inclusive, você já teve um outro evento da Smarts, foi um evento voltado
para advogados e para o direito imobiliário, foi o Law Summit ano passado, mas a Sim. gente também mencionou sobre o blockchain. E eu queria saber de você o que avançou nesses 2 ou 3 anos, o que tem afastado ou aproximado, se isso de fato tem acontecido, essa balança de afastamento e aproximação entre mercado imobiliário e transações em blockchain. Bom, Leonardo, eu confesso a você que nos últimos 3 anos, nós temos conversado com inúmeras incorporadoras, minimamente com o interesse de entender como que esse processo funciona e como ele pode ser incorporado em suas transações, tá? Ainda existia muito desconhecimento da matéria, né? O tema blockchain ainda era muito aliado à questão das criptomoedas, ainda continua sendo para vários mercados, mas nós temos entendido, observando o movimento do mercado, que minimamente uma curiosidade de entender como isso pode funcionar dentro dos seus processos tem acontecido. Então, nós temos sim conversado com várias incorporadoras de vários portes, várias localidades do país, inclusive. São conversas muito didáticas até, para a gente mostrar como é que esse processo funciona, mostrar a viabilidade desse processo e mostrar os ganhos, né? Mostrar os benefícios. Então, eu acredito sim também, como falei inicialmente, que no futuro próximo nós teremos uma escalabilidade muito alta de incorporadoras, enfim, outros atores que militam aí no mercado imobiliário, utilizando o blockchain como um meio de transações. Tá certo, Hugo. Para os players que estão nos assistindo, não só incorporadores, mas os outros desenvolvedores imobiliários que estão aqui, você citou alguns benefícios de se utilizar o blockchain. O nível de segurança na transação pode-se dizer que é um dos de maior destaque dos benefícios? Eu diria que o principal, o nível de segurança, o fato da imutabilidade do registro, a dificuldade de você quebrar uma cadeia, enfim, eu diria que esse talvez seria o principal benefício para o incorporador. Outros benefícios são justamente a disseminação, né, da tecnologia. E quanto mais você dissemina, quanto mais você usa, quanto mais cases você faz, mais entendimento acerca da matéria você está levando para o mercado. E isso proporciona uma adequação, uma usabilidade maior. Então, eu vejo aí como os 2 principais pontos, né? Importante destacar que no nosso processo de trabalho, apesar da blockchain ter muito arraigado o conceito de desintermediação, nós não discordamos também desse conceito, mas nós acreditamos que pode existir modelos alternativos de blockchain, onde os intermediadores podem atuar dentro do processo, tendo ganhos também. E o principal ganho, por exemplo, é intermediadores que durante muito tempo trabalharam no mundo físico, no mundo tradicional, com papel, com burocracia, ter essas transações no mundo digital e usufruindo dessa segurança, dessa transparência que a blockchain proporciona. Então, no nosso caso, nos nossos projetos, nos nossos processos, os intermediadores, os atores necessários para que aquela transação aconteça, eles continuam existindo. Só que existindo num outro patamar, numa outra forma de atuação, uma forma mais simples, uma forma mais confortável, uma forma mais segura. Então, se tem um ponto que eu gosto muito de destacar, é que nenhum ator que seja envolvido dentro do processo de compra e venda, por exemplo, de um imóvel hoje, no mundo tradicional, eu diria até antes de pandemia e tudo mais, todos esses atores são preservados. O que nós proporcionamos é uma experiência diferenciada para esses atores, uma experiência mais segura, mais confortável e digitizada, né? A transformação digital está aí, batendo a porta de todos os mercados, e não vejo como qualquer mercado que tenha aí uma importância relevante dentro do processo não estar dentro dessa jornada de transformação. Quando você diz todos, você inclui entidades financeiras, corretores e todos os demais envolvidos na transação imobiliária. Toda a cadeia envolvida no ciclo imobiliário, assim, é perfeitamente viável ter toda essa cadeia dentro de uma rede, ter toda essa cadeia conversando dentro de uma rede,
E imagine, por exemplo, uma cadeia onde você tem um incorporador vendendo o imóvel por intermédio do corretor, o banco financiando, uma securitizadora em algum processo fazendo a sua atividade. Imagine, por exemplo, todos esses atores podendo conversar dentro de uma rede única, podendo trocar informações dentro de uma rede única, de forma segura, né, com o registro dessas transações em blockchain. Imagine o ganho de processo que é evitado quando você, por exemplo, replica dados. Eu citei 4 atores, por exemplo, que, teoricamente, no mundo tradicional, esses 4 atores teriam as mesmas informações duplicadas. Então, eles teriam os mesmos documentos, teoricamente, que você apresentaria para um desses atores, você teria que apresentar para os 4 em momentos diferentes, o que deixa o processo mais longo, o que deixa o processo mais burocratizado, mais caro, inclusive. E imagine tudo isso sendo viável dentro de um ambiente digital e esses atores trocando informações dentro desse ambiente com a segurança que a blockchain proporciona. São ganhos, de fato, muito relevantes. Então, nós continuamos preservando esses atores, mas a questão é que trazemos esses atores para uma jornada mais confortável. De fato, trazemos esses atores para o mundo digital, que, como eu disse, a meu ver, é inevitável aí. Antes da pandemia já havia dessa forma, e agora esse modelo pandemia e pós-pandemia eu não vejo diferente também. Muito pelo contrário, eu vejo agora como um processo praticamente obrigatório. Legal, interessante saber. Realmente eu não sabia dessa preservação dos players, incluindo no mercado imobiliário. É interessante, porque todos aqui temos diversos players da cadeia imobiliária aqui nos acompanhando, então acho que é importante que você tenha dado essa mensagem aí para o pessoal. Sim. Hugo, já surgiu a primeira pergunta aqui da Mayara, como eu disse no comecinho, eu vou colocar na tela. A Mayara Zanini, da Matos Filho Advogados, pergunta: nos 2 casos citados, Cyrela e Memorial de Incorporação, foi necessário também formalizar o procedimento junto ao tabelionato e registro de imóveis? Então, muito boa essa pergunta e tem uma relação direta com o que eu acabei de falar. Os atores todos são preservados. Então, o procedimento, por exemplo, no caso do tabelionato, cartório de notas, a escritura de compra e vendas, no modelo digital, ela passou pelo cartório de notas. O cartório de notas foi um ente validador daquela escritura. Então, ela teve toda a chancela legal, teve toda a chancela atual que é necessária no mundo digital. A mesma coisa aconteceu com o registro de imóveis. Então, como os atores necessários no processo, os atores necessários na transação são preservados, passaram por eles também, só que nesse mundo digital. A chancela aconteceu de uma forma digital, né? Por uma questão de ainda, como eu disse, de pioneirismo, de ineditismo, esses cases foram, se não me engano, 3 anos atrás, 2 anos atrás, essas entidades cartorárias, eles replicaram esses atos também no mundo físico, no mundo tradicional. Mas o objetivo principal desses cases foi mostrar que é viável ter essas transações acontecendo no mundo digital com a preservação dos atores que são envolvidos no processo. Então, e foram transações muito rápidas, basicamente em alguns minutos nós conseguimos formalizar a escritura de compra e venda e executar o registro de imóveis através dos contratos inteligentes que existem na nossa plataforma. Legal, chegaram mais algumas perguntas aqui sobre tokenização, também tem algumas. Vamos lá, vou colocar na tela. Você entende que com a tokenização em pouco tempo será possível comercializar frações ideais de um imóvel? Como lidar com a burocracia registrária? Então, a tokenização é um tema que ainda requer bastante cuidado nessa questão regulatória e, enfim. Entendo sim que é viável comercializar frações ideais de imóvel através de tokens. Na verdade, não tenho dúvidas de que isso em algum momento vai acontecer. E o que precisa ser feito, a meu ver, agora no mercado é justamente de começarmos a desenvolver cases, começarmos a desenvolver oportunidades, como fizemos nesses casos citados, para mostrar que isso é viável, né? Então, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de preservação dos atores importantes dentro do processo, mostrar que isso é viável. No que tange a questão de burocracia registrária, de regulação e etc., ainda temos alguns pontos para poder serem fechados.
mas a cada dia que passa, acompanhando aí as iniciativas que têm acontecido, por exemplo, com tokenização de outros ativos, vimos que a viabilidade e que o encontro de uma solução juridicamente confortável, juridicamente segura para que transações dessas aconteçam está num radar muito próximo, né? Tem instituições trabalhando muito forte nisso para que consigamos destravar qualquer processo que precise ser destravado para que as transações de tokenização aconteçam. Nós pretendemos ainda nesse ano lançarmos 2 cases, como eu disse, em parceria com um outro ator muito importante no mercado, com quem temos uma relação muito sólida, e hoje ainda estamos trabalhando justamente nessa questão de entender qual o melhor cenário jurídico e seguro para que isso aconteça na temática regulatória. Mas a cada dia que passa, nós damos passos novos e passos assertivos no nosso entendimento de que isso está mais perto do que longe de ser viável. Legal. Hugo, só para complementar, em relação ao blockchain, você disse que o grande benefício, dentre outros, é a segurança. A tokenização segue o mesmo caminho. A tokenização eu vejo, além da segurança como um grande benefício, eu vejo a possibilidade de proporcionar uma maior liquidez, né, para esses ativos. Então, eu vejo isso como um grande ponto, né? E além do fato de ser uma forma de investimento alternativa. Por exemplo, quando você chega hoje numa instituição financeira, um banco, para investir, é apresentada a você uma carteira de várias modalidades de investimento e, quem sabe, em um futuro tão próximo, a gente tenha também a tokenização como uma outra oportunidade. Então, eu vejo a tokenização, além do ponto de segurança, além do ponto de facilidade na transação, a proporção de liquidez a possibilidade de liquidez que ela pode trazer para a comercialização de um bem. Legal. E lógico, ninguém tem bola de cristal, mas em termos de prazo, vocês têm uma expectativa dentro da GrowthTech? Quando isso pode começar a ser mais utilizado nas transações? Olha, temos trabalhado, como disse, tem 2 ou 3 anos, Leonardo, que a gente tem trabalhado para construir o cenário ideal para que isso acontecesse. Estamos muito próximos, acredito que ainda esse ano, como disse, 2 cases devem acontecer em localidades diferentes no Brasil, mas acredito que ainda esse ano nós teremos aí 2 cases. E como eu disse, o nosso processo, o nosso papel, basicamente, dentro de uma transação de tokenização, tudo indica que o nosso papel vai ser direcionado para suportar o processo documental necessário para essa tokenização acontecer. A plataforma GrowthTech, o próprio Ledgers, ele não é uma plataforma de comercialização de tokens, mas ela é uma plataforma que pode suportar toda a documentação, todo o processo de formalização, de comercialização desses tokens, através do registro no blockchain. Não existe tokenização sem blockchain, mas através desse registro e assim, entregando para a plataforma que comercializará os tokens uma segurança de formalização dos atos necessários no processo. Então, estamos trabalhando com muito afinco para que ainda nesse ano esses 2 cases aconteçam. Legal, Hugo. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acredito que seja importante para a grande parte das pessoas que nos acompanham, porque fazem parte de empresas que não são gigantescas. Então, a gente sabe que grandes incorporadoras já utilizaram ou estão abertas a utilizar transações em blockchain. O próprio Romeu Buzarello, que está aqui na sala de espera, ele sempre menciona que a Tecnisa também aceita transações em blockchain na apresentação dele. Ele vai falar um pouco sobre isso também na sequência do painel dele. Mas a pergunta que eu deixo essas tecnologias são acessíveis e viáveis também para empresas de médio e pequeno porte? Sim, posso responder com toda a convicção. Sim, são extremamente acessíveis, é perfeitamente viável uma incorporadora de menor porte ou de médio porte utilizar a tecnologia blockchain. Inclusive, temos conversado com várias, né, que se enquadram nesse perfil.
Então, é perfeitamente viável, é perfeitamente seguro no que tange a orçamento, pequenas e médias incorporadoras usarem essas tecnologias, tanto a tecnologia blockchain como a tecnologia de tokenização. É muito seguro, é muito viável mesmo. Essa é uma afirmação que eu consigo fazer com bastante convicção. Legal, Hugo. A gente está chegando no minuto final do nosso painel, mas só para não deixar o Alcedir sem resposta, ele perguntou se empreendimentos que utilizam blockchain tendem a ter facilidade em conseguir financiamentos e menores valores com seguradoras devido à questão da segurança. Desculpa, não entendi, não capturei direito, eu falho um pouco o meu áudio, Leonardo. Vamos lá, o Alcedir perguntou se empreendimentos que utilizam blockchain tendem a ter maior facilidade em conseguir financiamentos e menores valores com seguradoras devido à questão da segurança. Olha, isso depende muito de como a seguradora, por exemplo, entende a matéria, né? É importante que estejam abertos, como eu disse, que os atores envolvidos no processo estejam abertos a entender as vantagens, né? A entender os benefícios de ter aquela transação numa blockchain mais segura e trazer um critério de proporcionalidade entre essa segurança e o custo para, por exemplo, o seguro, enfim, ou outra entidade que atue dentro desse processo, atuando com custo também. Repito, mais uma vez, eu acredito que com a disseminação, com mais casos de uso, com mais incorporadores utilizando, de médio, pequeno, de grande porte, a tendência é que essa matéria como um todo se dissemine de uma forma mais rápida e, consequentemente, os outros atores consigam entender que a segurança pode, sim, trazer uma redução de custos. Mas depende muito de como é encarado aí por cada instituição que recebe, né, teoricamente, aquele contrato para uma apólice, algo nesse sentido. Nós já conversamos também com algumas seguradoras, no sentido de tentar explorar possíveis parcerias, e nunca tivemos, assim, não trabalhamos até hoje com nenhuma seguradora, mas nunca tivemos nenhuma objeção, por exemplo, no sentido de tentar um processo de redução de custo. Mas o que eu tenho, a minha impressão é que é um mercado que está estudando melhor esse tema para se preparar e ter condições de saber o que eles podem entregar para o mercado diante do ganho de segurança que a transação em blockchain proporciona. Legal. Bom, Hugo, acho que o tempo é curto, mas eu acho que deu para bater um papo sobre... É um papo um pouco superficial ainda, a gente com certeza volta a falar sobre isso, eu deixo as portas abertas para a gente fazer lives, inclusive matérias de jornalismo para aprofundar sobre o tema blockchain, sobre tokenização nas transações imobiliárias, mas de qualquer forma eu agradeço demais por tirar meia hora aí do seu dia para falar um pouco com a nossa audiência. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leonardo, a vocês, mais uma vez, a Smartz, a todo mundo que está aí nos assistindo. É sempre um prazer estar discutindo essa temática, estamos à disposição também para termos discussões mais aprofundadas. E também deixo aqui o convite, a GrowthTech tem realizado, basicamente, a cada 15 dias, alguns webinars para discutir essa temática como um todo. Então, no próximo dia 22, por exemplo, nós teremos um webinar no canal da GrowthTech no YouTube. Esse webinar não vai ser não vai ser voltado para o mercado imobiliário, mas vamos discutir várias tecnologias e, dentre elas, blockchain. Em breve, vamos começar a divulgar também o próximo webinar, do dia 29 de setembro, onde nós vamos discutir exatamente a questão de identidade e assinatura digital dentro de transações imobiliárias. Então, fica registrado o convite para o pessoal acompanhar as nossas redes e ter aí uma condição de acompanhar esses nossos debates. Com certeza. Reforço o convite para que acompanhem o trabalho da GrowthTech e participem do debate. Obrigado, hein, Hugo? Obrigado, Leonardo. Até mais, pessoal. Uma boa tarde.